O dia em que você decidir continuar. Se você está ouvindo essas palavras, existe uma verdade que ninguém pode tirar de você. Você ainda está aqui. Talvez hoje isso não pareça uma vitória. Talvez levantar da cama tenha parecido uma batalha. Talvez sorrir tenha exigido uma energia que ninguém ao seu redor consegue imaginar. E talvez você esteja cansado de ouvir frases prontas, como se a dor pudesse desaparecer apenas porque alguém disse que tudo vai ficar bem. O estoicismo nunca prometeu uma vida sem sofrimento, pelo contrário, ele ensina que a dor faz parte da existência humana, mas também ensina que existe algo que nenhuma dificuldade consegue controlar completamente: a forma como escolhemos responder ao próximo momento. Não importa o que aconteceu ontem, não importa quantas vezes você caiu, neste exato instante existe apenas uma pergunta importante: qual é o menor passo que você consegue dar agora? Não o passo perfeito, não a solução definitiva, apenas o próximo passo, porque montanhas não são vencidas com um único salto, elas são conquistadas por milhares de passos aparentemente pequenos. Talvez a sua mente esteja dizendo que você não é suficiente, talvez ela repita que nada vai mudar, talvez ela tente convencer você de que não existe saída. Mas lembre-se de uma coisa: pensamentos não são fatos. A mente humana, quando está sofrendo, pode contar histórias muito duras sobre quem somos, sobre o futuro. Nem todas essas histórias correspondem à realidade. Os antigos estoicos diziam que não devemos acreditar automaticamente em todas as impressões que chegam até nós. Antes de aceitá-las, devemos observá-las. Olhe para o seu pensamento como quem observa uma nuvem atravessando o céu. Ela aparece, ela muda, ela passa. Você não é cada pensamento que surge na sua mente. Você é quem continua respirando enquanto eles passam. Existe uma força silenciosa dentro de cada ser humano. Não é a força de nunca chorar. Não é a força de nunca sentir medo. É a força de continuar mesmo quando tudo parece pesado. Coragem não é ausência de dor. Coragem é caminhar apesar dela. Talvez você esteja esperando voltar a sentir motivação para agir, mas a vida costuma funcionar ao contrário. Primeiro vem a ação, depois aos poucos surgem a esperança, a confiança, a motivação. É um copo d'água, uma caminhada de 5 minutos, um banho, uma refeição, uma conversa, uma janela aberta. Pequenas atitudes podem parecer insignificantes, no entanto, muitas vezes elas são o início de uma mudança maior. Não subestime o poder de um pequeno avanço, repetido todos os dias. Você não precisa vencer toda batalha hoje. Só precisa vencer esta hora, depois a próxima, depois mais uma. É assim que muitas vidas são reconstruídas. A sociedade admira grandes conquistas, mas existem vitórias invisíveis que merecem tanto respeito quanto qualquer batalha. Levantar, respirar, pedir ajuda, aceitar apoio, continuar. Essas também são vitórias. O estoicismo nos lembra que não controlamos tudo. Não controlamos o passado. Não controlamos as opiniões das pessoas. Não controlamos o tempo, mas ainda podemos cuidar de algumas escolhas. Podemos escolher tratar a nós mesmo com um pouco mais de gentileza. Podemos escolher descansar quando necessário. Podemos escolher pedir ajuda quando o peso se tornar grande demais para carregar sozinho. E pedir ajuda não diminui ninguém. Na verdade, exige coragem. Nenhum guerreiro vence todas as batalhas sozinho. Todos precisam de aliados. Se a sua dor tem sido intensa, persistente ou faz você sentir que a vida perdeu sentido, converse com alguém de confiança e procure um profissional de saúde mental. Você não precisa enfrentar isso isoladamente. E existe tratamento que pode ajudar. Enquanto isso, lembre-se de algo simples. O seu valor não depende da produtividade, não depende do dinheiro,
não depende da aprovação das pessoas, não depende dos dias em que você se sente forte. O seu valor existe antes de qualquer conquista. Ainda que hoje tudo pareça cinzento, a história da sua vida não precisa ser definida apenas por este capítulo. Capítulos difíceis existem, mas eles não precisam ser o final do livro. Respire, olhe ao seu redor. Existe apenas esse momento? Faça o melhor que for possível nele. E enquanto terminar, faça o melhor possível no próximo. Não porque isso seja fácil, mas porque cada pequeno passo é uma declaração silenciosa de que você ainda escolheu continuar. E enquanto você continua, ainda existe espaço para mudança, ainda existe espaço para reencontros, ainda existe espaço para novas memórias, ainda existe espaço para dias melhores. Talvez eles não cheguem amanhã, talvez demorem mais do que você gostaria, mas eles não podem chegar se você desistir hoje. Por isso, escolha permanecer, escolha dar mais um passo, escolha acreditar que a sua vida vale mais do que a dor que você sente neste momento. Você já sobreviveu a dias que imaginou impossíveis. Talvez este seja apenas mais um deles. E um dia, olhando para trás, você perceberá que a pessoa que parecia não ter forças continuou caminhando. Não porque nunca sentiu medo, mas porque mesmo com medo decidiu seguir. A verdadeira vitória não é nunca cair, é descobrir repetidas vezes que ainda existe forças para levantar. Então levante, ainda que devagar, respire, ainda que profundamente, caminhe, ainda que o passo seja cada vez mais difícil, porque a sua história ainda está sendo escrita. Enquanto houver uma página em branco, ainda existe possibilidade de um novo recomeço. Curte, comenta, compartilha e me segue.